Paz do Senhor, irmãos. Eu estive viajando, aproveitei e deixei a barba crescer um pouco para descansar a pele. E vou deixar mais um pouco, não sei até quando, ou se vou virar um profetão. Não é? Profetão barbudo, barbudo e careca, parece mesmo aqueles profetão judeus. Né? Irmãos, o que eu vou dizer, e é o nome, na verdade, desta que eu vou colocar aí no YouTube, é: jamais o Messias voltará a esta terra. O Messias não virá para Israel, nem para a igreja, nem para ninguém. Nunca mais terá mais Messias. Eu costumava dizer Yahushua HaMashiach, ou Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Mas depois eu não o chamei mais assim. Por quê? Porque eu entendi que era um nome não apropriado para referir-se a ele. Então, no capítulo 19 de Apocalipse, dá o relato de como será a vinda dele com poder e grande glória. Lá diz que ele virá sobre um cavalo branco, com os seus exércitos montados também em cavalo branco. E aqui cabe uma explanação. Quando o nosso Salvador foi elevado às alturas, a Santa Escritura diz que uma nuvem o ocultou, uma nuvem de vapor de água. Então, a nuvem o oculta e, em seguida, varões, que são anjos materializados, se colocam ao lado das cerca de 120 irmãos e irmãs que ali estavam e pergunta-lhes: por que vocês estão olhando para cima? Uma pergunta meia sem sentido, não é? Mas é porque essa pergunta deveria gerar, não é, uma resposta. Eu costumo dizer na congregação que muitas perguntas que você faz diante de Deus não são suas. O Espírito Santo de Deus concede que você as faça para que Ele mesmo lhe oriente, lhe esclareça. Então foi o que aconteceu. E eles continuaram dizendo o seguinte: este Yahshua que viste subir, do mesmo modo como subistes, voltará. Ponto. O que a gente entende, ou normalmente, é que ele virá numa nuvem como ele subiu. Mas então vamos pensar nisso. Se a profecia tem que ser levada ao pé da letra, então ele não pode voltar em glória, ele tem que voltar como ele subiu. E quando ele subiu, ele não estava glorificado. Ele estava ressurreto, o corpo era ressurreto, mas não tinha sido glorificado ainda. A glorificação dele se dá quando ele entra, não é, pelos portais, e Salmos fala isso: levantai vossas cabeças, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Deus poderoso na batalha. Ele vem com a sua recompensa, com os despojos da batalha. O que foi que ele trouxe nesse dia? Ele não entrou nos portais eternos sozinho. A Bíblia diz que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, quer dizer, aquilo que mantinha pessoas presas. O cativeiro só existe no sentido das escrituras para pessoas. Então quem estava em um certo cativeiro. Ele mesmo fala que a hora vem e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que a ouvirem ressuscitarão. No dia em que o Senhor subiu, ele levou junto a ele as almas, não é, dos santos de até então, quer dizer, lá de Adão, não é, e a sua esposa, a Eva, e Abel, e Sete, e Enoque, e toda a linhagem justa, até os dias do Salvador, foram levados para o paraíso. O paraíso é o céu, o paraíso não é o seio de Abraão,
Porque a Bíblia diz que o paraíso é o céu. Como que a Bíblia diz que o paraíso é o céu? O apóstolo Paulo diz assim: eu conheço um homem que esteve no paraíso, no terceiro céu. Ele descreve o paraíso como sendo o terceiro céu. Então, qualquer especulação teológica são meras abobrinhas, não é? A Bíblia deixa bem claro isso. Então, ele falou para aquela pessoa, para aquele cidadão, que reconheceu como um ser glorioso, um ser acima de tudo, quando disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Yahshua respondeu a ele dizendo: ainda hoje estarás comigo no terceiro céu, no paraíso. Ora, ele não foi o único, Jesus não o levou sozinho, mas levou com este homem um exército de pessoas que viveram o Antigo Testamento, que não poderiam e nunca tiveram, e nunca subiram aos céus, porque as Escrituras diz que nunca ninguém jamais subiu ao céu, ou ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então, se você disser que Elias foi ao céu, você está dizendo algo que a Bíblia não diz. Se você disser que Enoque foi ao céu, você está dizendo algo que a Bíblia não diz. As pessoas pensam que a expressão, no caso, arrebatado, não é? Faz com que isso aconteça da terra para o céu. Não. Felipe foi arrebatado da estrada de Gaza para Azoto. Tudo isso se deu na terra. Então, ninguém jamais subiu ao céu até que a morte fosse vencida por Yahshua. Então, quando você olha para as Escrituras e você lê, por exemplo, a Galeria da Fé, que tem dois grandes grupos, um grupo de pessoas que fizeram obras extraordinárias de aniquilação do mal e pessoas que foram aniquiladas pelo mal. Pessoas que parece que venceram segundo os olhos dos homens e outras pessoas que parece que foram derrotadas segundo o entendimento do homem porque foram espoliados, cortados ao meio. Mas a Bíblia refere a eles como de igual modo tendo grande fé, sendo parte de uma testemunha de pessoas que creram. E lá diz que todos eles morreram na fé, sem ter alcançado a promessa, até que todo o povo de Deus fosse então manifestado como ressurreto e glorificado. Então, irmão, diz a de Enoque, diz a de todos eles, diz que morreram. Então, a teologia que diz que eles não morreram não é para ser levada a sério. Me perdoe quem quiser discordar disso, mas teologia não é bíblico. Teologia, um seminário eu entendo isso, embora tenha feito. O seminário é uma obra demoníaca, é uma obra de Satanás, porque é um trabalho para eclesiástico. Ora, se é para eclesiástico, para a igreja, isto é, paralelo a, então logo não é? Ele é para eclesiástico, não é eclesiástico. Então, se não é eclesiástico, é demoniástico, não é? E o que acontece com essa porcaria, com esse lixo, com essa obra diabólica chamada seminário? Criam as ideias de adoradores de homem, como, sei lá, calvinistas. Eles adoram Calvino, cara. Eu sou calvinista. Eles se declaram calvinista. Sai para trás de mim, Satanás, que eu nunca soube, não quero saber quem é João Calvino. Eu quero saber quem foi que morreu na cruz e ressuscitou. Foi Jesus, sobre ele eu quero saber. Os pais da igreja, onde é que está na Bíblia pai de igreja? Eles vão criando desgraceira, morte na panela. Por quê? Porque eles não têm real abertura de coração para que o Espírito revele a eles as Escrituras. Então eles, por medo, porque não tem confiança, não tem fé, que o Todo-Poderoso lhes dará conhecimento, então eles vão para o seminário para poder desenvolver a profissão eclesiástica, seja ela de pastor, seja ela de qualquer coisa no campo eclesiástico, porque a grande maioria deles, não estou dizendo todos, não tem sequer chamada e pensam ser uma boa profissão, não é?
Eu acho uma profissão horrorosa. Eu pensei, existe uma profissão terrível e ruim, é a profissão eclesiástica sem o chamado. Quer dizer, a pessoa perde a vida aqui e perde também tudo que fez, porque ele não foi chamado para fazer aquilo. Então, naquele dia, ele falou assim, mas eu não te mandei fazer isso. Eu queria você em outra área. Enfim, voltando. Então, subiram naquele dia todos os santos com Jesus. Agora, quando ele subiu, é curioso que não foi quando ele sobe nessa nuvem ele subiu sozinho. Isso dá a entender que ele levou, como ele falou para o ladrão ao seu lado, ainda hoje estarás comigo. Jesus, ao morrer, ele não foi ao inferno como a maldita teologia inventou. Não existe nenhuma declaração. Quando eles usam Pedro, é um equívoco interpretativo absoluto. Eu fico perplexo, porque pessoas dizem saber ler e escrever e não conseguem entender declarações simples, não é? Da literatura. Muito bem. Então, Jesus subiu e levou aquele cidadão e todos os demais. Muito bem, os deixou lá e veio, 3 dias após, tomar o seu corpo para então subir. Muito bem. Quando Jesus vai entrando aos céus, cumpre-se esse salmo que diz que quem é esse? É o Senhor poderoso na batalha. Eu vou lhe dizer por quê. Jesus não teria a menor moral de dizer ou de pregar nenhum evangelho, nem coisa alguma, aos mortos antes da ressurreição. Porque qual era a vitória que ele tinha tido? Nenhuma. Ele estava morto, ele tinha morrido. A única vitória que ele tinha alcançado, de fato, era a vitória sobre o diabo. Mas isso não dava a nós humanos nenhum tipo de privilégio ou de direito. Ele teria que vencer a morte. Então iria fazer o que lá no inferno? Pregar o que a quem? Quer dizer, a teologia é louca demais, é muito absurdo. E se você for contra isso, você vai contra uma estrutura, um clubezinho, né? uma espécie de sociedade secreta, em que você tem que falar as mesmas coisas para ser aceito no clube deles. Como eu não estou interessado em clube de seu ninguém, não estou interessado em ser aceito por ninguém, eu não estou interessado... Eu vou dizer uma coisa a você que você nunca ouviu na tua vida. Eu não estou interessado em decorar Bíblia e nem em conhecer a Bíblia. Bem, você vai se chocar. Eu estou interessado em conhecer o autor da Bíblia. Quer dizer, para que eu possa conhecê-lo, eu tenho então que ler. E ao ler eu ter indagações, questionamentos, dúvidas. E aí eu me dirijo a ele, e assim eu me aproximo dele e passo a conhecê-lo melhor. Caso contrário, não faria sentido ler o livro. Não faria sentido. Então, eu fico notando alguns irmãos que eles se dedicam em decorar textos. Para que na escola dominical, levanta o irmão e cita um salmo. Não adianta nada, isso é uma religião sem nada, isso é horroroso, isso é repugnante, isso não é nada. Ele não mandou você ficar recitando Bíblia, você é um repetidor de rezas, ele falou para você meditar na palavra de Deus. Então, para que eu demonstre conhecimento, então eu vou ficar preocupado. Ali em João 3,16 diz assim, em Marcos 10 diz assim. Então, uma preocupação de mostrar conhecimento para o irmão. É melhor você abrir a Bíblia e ensinar o que nela está escrito do que ficar fazendo demonstração de manuseio das escrituras com habilidade. É melhor você ter a palavra do que ter essa coisa toda religiosa. Mas voltando. Então, quando Jesus subiu, ele subiu com o corpo ressurreto. Mas a Bíblia diz que quando ele vier, ele virá com o corpo glorificado. Então, a nuvem também não poderá ser uma nuvem de gás de oxigênio ou de vapor de oxigênio, perdão. Também será uma nuvem gloriosa. E esta nuvem é a nuvem dos santos, é a santa noiva, é a igreja que estará junto a ele, na verdade,
ele vai um pouco à frente, a igreja atrás, e ele um pouco mais acima, e quem olha na perspectiva da terra, o vê sobre aquela nuvem. É uma nuvem de testemunho, uma nuvem de glória. Eu ensinei que na frente dessa nuvem vem um ser, Miguel, que ele vai amarrar, ele vai grampear a velha serpente. É só ler que você vai ver que é isso mesmo. Antes que Jesus se manifesta, o cara vai lá e amarra e tal. Muito bem. Então, chamando o cara é uma expressão comum da língua portuguesa hoje em dia. Então, tá bom, o anjo, tá certo? Ou o mensageiro. O mensageiro Miguel vai amarrar Lúcifer. Muito bem. Então, o texto de Apocalipse 19 diz que ele tem um nome na coxa. E o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em outro lugar diz fiel e verdadeiro. Eu comecei dizendo que o Messias jamais voltará à terra. Ele não virá para os judeus, ele não virá para os gentios, ele não virá para a terra. Por que ele não virá mais? Porque não há mais nada a ser feito na condição de Messias. O Messias já veio, o ungido já veio e fez o que tinha que ser feito. Tudo o que tinha que ser feito ele já fez. Por isso ele declara lá no Gólgota, ele declara que está consumado, está tudo consumado. Tem um pregador, escreveu um livro, ele é americano, e ele diz que Jesus esteve no inferno acabando de cumprir o resto. Que resto? Vamos parar de seguir pessoas, vamos seguir a Santa Bíblia. São seguidores de homens, misericórdia. Eu não vou julgar o Kenneth Reagan se ele era de Deus ou não, não cabe a mim. Mas isso que ele falou é uma bobagem, uma carnalidade, uma estupidez, uma falta de luz absoluta. E eu lhe pergunto, se ele tinha esta falta de luz nisso, quem garante que a luz que ele diz ter era de fato luz? É melhor você rever o que ele ensinava. Você que o segue, você que gosta muito dessas coisas, é melhor você rever esse tipo de evangelho. E eu não estou aqui dizendo que o Kenneth Reagan não é de Deus. Eu estou dizendo que se o Kenneth Reagan creu e nasceu de novo, é com ele Deus. Eu estou dizendo que isso que ele afirmou é loucura, é absurdo. Porque se Jesus foi ao inferno, como ele diz, cumprir o resto das coisas que estavam para ser cumpridas, conclui-se que ele mentiu lá no Gólgota ao dizer está consumado. Ora, ele disse está consumado, mas não estava, faltava alguma coisa a ser feita. Não, estava consumado de fato, ele fez tudo ali. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, e ele é a propiciação pelo pecado de todo mundo, ele é a justiça, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não há mais nada de Messias para que ele faça, ou que ele não tenha feito. Então ele não virá mais como Messias. Ele virá como fiel e verdadeiro. Ele virá como leão da tribo de Judá. Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá como aquele que reina sobre todos. Ele virá com poder e grande glória. Ele não virá para que seja reconhecido. Ele virá com poder para destruir o diabo e os seus agentes, os seus vassalos. Então, Israel, que está aguardando o Messias, não terá Messias. Não terá Messias para vocês. Você que está aguardando o Messias aí, o Jesus Cristo, você não terá esse Messias. Não. Mas se você aguarda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não que ele venha, porque eu não aguardo que ele venha de maneira alguma, mas que eu vá. Ele falou, e se eu preparar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ora, meu irmão, é importante que você perceba que ele vem nos buscar para nos levar com ele, para que onde ele esteja, nós estejamos também. Ora, como é que ele pode me dizer que ele foi fazer mansões e casas nos céus para nós, a casa de meu pai há muitas moradas, se nós não seremos arrebatados para morar lá? E se ele virá reinar 1000 anos na terra? É uma confusão sem fim essa coisa. Mas tem pessoas que resolveram não crer nas Escrituras, porque aprenderam com calvinistas, aprenderam com esses incrédulos,
de que o arrebatamento não se dará antes da tribulação. Então eles vão desenvolvendo resistência. Não há inteligência, não há lógica. Eles procuram arrumar alguma coisa. Eu quero ver agora os pré-tribulacionistas responderem. Eu quero ver. Eles estão preocupados comigo. Eu não estou preocupado com você, não. Você que se lasque, cara. Você não quer crer, não creia. É o que eu digo para um enfermo. Eu estou sadio. Eu vou orar por você. Eu sei que meu Jesus Cristo cura. Se você crer, será curado. Se você não crer, você que vai continuar doente. Se eu prego o evangelho e 100 pessoas se rendem a Cristo, eu ficarei feliz. Mas se 100 rejeitam, eu ficarei feliz do mesmo modo, porque a pregação foi feita. Então, se uma pessoa decidiu, eu não creio, eu vou arrumar, eu vou estudar profundamente para desmascarar, para mostrar biblicamente que os pré-tribulacionistas estão errados, você pode estudar quanto quiser. É como o novo nascimento, está aqui, ó. Não tem como se tirar isso de quem sabe. E aí você fala assim, como é que você não consegue ver? Eu digo o seguinte, olha, é a mesma coisa que eu falo para uma pessoa que não tem Jesus. Ele não consegue entender por que eu amo Jesus. E não dá para explicar. Então, por que eu digo que o Messias não virá? Porque Yahshua, ou Yahushua, não é mais Messias. Não. O nosso Salvador não é mais Messias. Ele agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando ele voltar, junto com a sua noiva, junto com seus exércitos, montados em cavalos brancos, e é um problema para os que creem no arrebatamento, no fim da tribulação, ou no meio, porque no meio não tem menor referência, nada, é um absurdo. Mas no fim, como eles fariam para colocar esses santos sobre esses cavalos? Porque vestidos de branco ali não são anjos, ali são semelhantes a ele. Os anjos nunca se assemelharam ao Filho de Deus. Não é? Mas Paulo diz que nós seríamos semelhantes a ele. É questão de ler, é questão de encaixar as coisas. Não é? Então, como é que a igreja pode vir, como disse o profeta Zacarias, eis que é vindo o Senhor com os seus santos? Não é? Como é que isso pode ser se a igreja não será arrebatada antes da tribulação? Bem, é um problema para vocês que creem nisso resolverem. Eu virei com o meu Salvador em glória. Resumindo e terminando, tenha isso no seu coração. Jesus não é mais Messias. Jesus não é mais libertador, não é mais libertador das pessoas, sim, mas não é mais o libertador de Israel, como Israel imagina que virá uma pessoa e vai estabelecer, e as nações. Não, não, não. Ele virá como Rei dos Reis, como disse há pouco. Ele virá e regerá as nações com vara de ferro. O pessoal da esquerda, você que diz que é crente da esquerda, é melhor você desistir de Jesus, viu? Jesus não é democrata, não. Ele vai reger as nações com vara de ferro. É porrete no lombo. Quem não andar ali vai ser porrete no lombo. Não vai ter... Não, mas vai ter graça. Não vai ter graça, não. Você está equivocado. No milênio não terá graça. Terá lei com vara de ferro. A Bíblia diz que ferirá as nações com vara de ferro. Vai ser uma festa para nós que amamos a Jesus. Você imagina a Rússia, o grande câncer da história da humanidade? Depois que houve a Revolução Bolchevita, lá de Karl Marx, de Lenin, aquela loucura toda, o mundo se tornou um paiol de pólvora, né? É um paiol, né? É paiol de pólvora. Porque nós os dividimos, né? Então nós temos duas coisas hoje que fazem com que o mundo seja muito perigoso: o islamismo e o socialismo. E a Bíblia o chama de o dragão vermelho. Por acaso essas cores são referências dele. Irmão, Deus abençoe você e que você abra teu coração para crer no arrebatamento. Peça a Deus, fala com Jesus, fale com Jesus. Não fale com o teu professor de teologia, que ele também não sabe. Não, ele não sabe. Ele também aprendeu com outro que não sabe. Pergunte a Jesus, qual é o risco que eu corro? Qual é o risco que você corre perguntando a Jesus? De fato, diga a Jesus, Jesus, eu sou teu filho, eu creio no Senhor, eu não quero estar no erro, mas tenho medo, eu estou perturbado. Estaria eu errado com relação a isso? Me dá luz, me dê sonho, fale ao meu coração. Tenha coragem. Você não prega isso para as pessoas? Tenha coragem.
Deus te abençoe, a gente se vê na próxima, em nome de Jesus. Amém.